Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. O Xandinho mandou vintão aqui, ó. Boa noite, grande Rodrigo Serjão. Com frequência vejo saindo algumas matérias sensacionalistas sobre provas de Jesus, Arca de Noé, Arca da Aliança, etc. Ele está perguntando se existe alguma nova descoberta em algum desses sentidos aí. Não, sensacionalista sempre aparece, né? Por exemplo, esse negócio de rodas de carro de Faraó, debaixo do Mar Vermelho. Aqui, eu né? Fiz uma live há pouco tempo no meu canal Rodrigo Silva Arqueologia, para dar uma olhadinha lá onde eu desminto essas coisas. Mas a gente desmente e volta. É igual praga, sabe? Você joga lá o veneno para matar a tiririca, daqui a pouquinho a tiririca volta. Então, infelizmente. O Elazar mandou cincão. A palavra de Deus se resume a uma coisa: amor. Por isso, 2 homens ou 2 mulheres podem amar e casar tranquilamente. Deus é amor. O Space Explorer que mandou cincão. Rodrigo, qual a sua visão referente ao espiritismo? Olha, assim como eu falei das Testemunhas de Jeová, eu também discordo da interpretação espírita. Eu não acredito na reencarnação, eu não acredito nos médiuns, mas o mesmo respeito que eu tenho pelo Testemunho de Jeová, que eu coloquei no início aqui, eu tenho pelos espíritas também. Quando eu falei que eu fui pastor, né, de igreja, eu trabalhava numa cidade chamada Uberaba. Uberaba, cidade de Chico Xavier. Xavier. Chico Xavier, você está entendendo? E você tinha espírita para todo lado, porque a maioria lá na época tinha 300 e tantos centros espíritas e tinha 30 igrejas católicas, ou seja, havia 10% de igrejas católicas e centro espírita. E um pessoal educado, culto. Então, eu aprendo a dividir muito as coisas, a discordar da interpretação, mas respeitar a pessoa que está por ali. E eles fazem o trabalho do sopão, de ajudar os pobres, de uma maneira assim que realmente é de aplaudir. Então, repito, doutrinariamente, eu discordo do espiritismo e das interpretações espíritas quanto à reencarnação e outros elementos. Mas o espírita, enquanto pessoa, ele tem que ser alguém que eu tenho que ter profundo respeito por ele. E o que você está achando da situação do Papa? Como que vocês veem essa parte aí? Pois é, porque ele está bem mal de saúde agora, né? Eu vou dar a minha opinião aqui, para mim ele já está morto. É. Viu? E eles estão esperando alguma coisa. Pois mas é, como você vê? Eu não sei, eu prefiro não arriscar, porque o João Paulo II também estava bem doentinho e tudo, João né? Paulo II, ele estava morto, né? Estava morto, exatamente. Mas agora, aí como que é a relação sua, de vocês Olha, com o Papa? Não, o papado a gente não concorda, evidentemente que a leitura protestante do papado na Idade Média e na Idade Moderna é uma leitura não muito amistosa. Os católicos acham que não, que ele é o primado de Pedro, tem as duas vertentes. Mas você, na sua oração, você está orando pelo Papa hoje para que ele... Na verdade, assim... se cure e tal? Não, até que não vou ser hipócrita. Não orei, não é porque eu tenho algo contra ele, mas é porque não veio à minha mente, né? Tem muitos casos assim. Agora, o Papa Francisco, de maneira... Ele, como pessoa física, ele tem sido também objeto de contradição até entre os católicos. Tem muitos católicos, não vou falar que é a maioria, mas uma corrente, que nem o considera um Papa legítimo. Você sabe que tem essa polêmica dentro do catolicismo. Alguns acham que ele é um Papa comunista, que o verdadeiro era o Papa o Bento XVI, que não teve conclave, né, para trocar de um para o outro e tudo mais. Você chegou a ver o filme Conclave, que está concorrendo ao Oscar? Não, esse eu não vi. Esse eu não assisti. Falaram para eu assistir, não assisti ainda. Quero assistir. Mas então, assim, eu sei que o Vaticano tem muita coisa ali realmente que também é assustadora. Leia o livro. Lá o Vaticano? Sim, várias vezes. Ali inclusive. O que você achou? Muito interessante o jardim do Papa, depois tem as peças egípcias ali, depois você começa, aí quando você entra na parte do Rodrigo de Borgia, aí não pode contar a história, né? Depois pesquisa quem foi Rodrigo de Borgia, meu xará, vocês vão entender. E a Capela Sistina? A Capela Sistina... Eu achei superestimada. A Capela Sistina, ela é o lugar onde o Papa é escolhido. Isso. E lá você tem a pintura de Miguel Ângelo. Conclave, para você entender, é a eleição do Papa. Aí quando você fala Habemus Papam. E ali na Capela Sistina você tem, desde o altar-mor até o teto, uma pintura de Michelangelo. E tem uma curiosidade ali daquela pintura, não sei se você sabe. Michelangelo pintou toda a criação e Deus encostando com Adão, e Michelangelo colocou vários órgãos humanos ali, o cérebro e tudo, que ele já era um humanista. E o detalhe é que quando ele pintou Deus nu, os anjos nus, todo mundo nu, um bispo da cidade chamado Bádio, de Roma, foi reclamar com o Papa.
olha, esse camarada, essa capela parece mais um bordel do que uma capela. Como é que a gente vai escolher o Papa com um monte de genitália de homem aqui? Aí o Papa, acho que é o Alexandre III, se não me engano, tem que ver qual que era o Papa. O Papa gostava do Michelangelo e pediu o Michelangelo, então, para mudar aquilo ali. Tanto é que a pintura passou por 2 etapas. Uma feita pelo próprio Michelangelo e uma posteriormente, onde cobriu-se o corpo de Deus com o véu e aquela coisa. Então, originalmente, já todo mundo pelado. Aí o Michelangelo, de raiva, no altar-mor, você sabe dessa história? Ele pintou o Bádio, sendo engolido por uma serpente, como se fosse o Midas, né? Sendo engolido pelo Minos, né? O rei Minos, engolido por uma serpente e no inferno. Aí, de novo, o Bádio foi reclamar com o Papa. Olha, o cara me pintou lá no inferno com orelhas de burro, sendo engolido por uma serpente. E o Papa teria dito assim, olha, sinto muito, Bádio. Se Michelangelo tivesse pintado você no purgatório, eu podia tirar você de lá, porque o Papa pode... No inferno nem o Papa tem jurisdição. E aí até hoje quem vai lá vê essa pintura lá. Depois, se você não for à Itália, olha no Google que você vai ver essa pintura aí do Michelangelo. E diz que foi a pior coisa que ele fez, que ele era escultor, né? Se a pior coisa que ele fez foi a capela... Lá, imagina o que era o melhor. Eu vi o filme Conclave. É interessante. Eu não assisti, mas eu quero assistir, já estou falando. Na sua religião, tem esse lance de confessar essa coisa ou isso não existe? Não. Só Deus. Só Deus. A Igreja Católica que tem a confissão auricular. A nossa não. Você fala com Deus e tudo e tal. Agora, é lógico, o que a gente aconselha é o seguinte, tem até uma parte da psicologia. Às vezes é bom você verbalizar a sua falta. Então, por exemplo, se eu menti, eu traí o Sérgio, falei mal de você aqui e tal. Não é só assim, Sérgio, me perdoa. A sugestão da igreja, Sérgio, me perdoa, porque eu fiz isso e isso contra você. Mas tem algum análogo à confissão? Não. A auricular católica, não. A única análogo à confissão que, às vezes, você verbalizar a sua falta tem efeitos psicológicos bons em você. É melhor que assim, Deus me perdoe. Entendi. Você entendeu? E no caso de perdão, essas coisas? O perdão é o seguinte, você tem que perdoar, até vou citar o Shakespeare aqui no Hamlet, que ele fala que veneno ou rancor é um veneno que você toma querendo que o outro morra, né? Então é importante, Jesus falou, se você não perdoar o seu próximo, Deus também não vai te perdoar. Então eu tenho que pedir perdão dos meus pecados, mas eu também tenho que te perdoar. Lembrando que perdoar não significa necessariamente encher de beijos e abraços e fingir que nada aconteceu. Mas assim, Sérgio, eu te perdoo, não tem mágoa, não tem raiva, mas não dá para a gente ser sócio mais. Entendi. Você entendeu? Mas eu tenho que tirar o rancor do coração. Porque se eu tiver rancor no meu coração e ódio, eu não tenho espaço para Deus atuar. E tem alguns pontos em que, por exemplo, o católico com a sua religião, com as outras, eles têm algum ponto de confluência? De confluência? Há muitos. Eu posso dar vários exemplos aqui. São detalhes, então, que divergem. Se olhar bem assim, eu não vou arriscar uma matemática, mas eu acho que são mais detalhes. Por exemplo, a Igreja Católica acredita que Jesus é Deus? Eu acredito que Jesus é Deus. A Igreja Católica acredita que Maria, quando deu à luz a Jesus, ela era virgem. Eu acredito que Maria, quando deu à luz a Jesus, era virgem. A Igreja Católica acredita que a Bíblia é a divina escritura inspirada por Deus. Eu também acredito que a Bíblia Católica, que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Você entendeu? Então, tem muitos pontos. Agora, tem os pontos realmente de divergência. Por exemplo, a questão dos santos, a própria confissão auricular, o Papa como primado de Pedro. Vocês não acreditam nos santos? Não acreditamos. Na visão protestante e adventista, que é a mesma, Sim. Todo mundo é santo em Cristo Jesus. Santo não é alguém que foi canonizado, mas todos aqueles que entregam. A palavra santo, hagios, em grego, significa separado para um fim especial. Então, você é separado. Você entendeu? Meu avô e minha avó paterna, eles eram protestantes lá de Londrina, fundadores até da igreja protestante, que é diferente, né? Que não tem as imagens, né? Deve ser luterano, provavelmente. Que não tem as imagens, nem nada, né? Porque aí os livros ali são São Paulo, São Pedro, é isso, né? A gente chama, às vezes fala São Pedro, São Paulo, por uma questão de convenção. Entendi. Né? Mas não porque a gente acredita que Paulo está intercedendo entre mim e Deus. Ou entre mim, Jesus e Deus. O único intercessor é Jesus. O único intercessor é Jesus. A igreja acredita que tem os santos que também participam do processo de intercessão junto a Maria, por exemplo, é uma intercessora entre nós e Deus. Né? Ela é chamada de Theotokos em grego, que é mãe de Deus. Então tem essas diferenças teológicas, sim. Mas
Uma coisa é certa, eu estou falando por mim agora eu não posso falar por todos. Eu acho que o verdadeiro povo de Deus está espalhado em todas essas aí. Você entendeu? Tem gente que vai se salvar na adventista e vai se perder. Tem gente que vai se salvar na católica e se perder. Tem gente que vai se salvar no... Você entendeu? Tá espalhado, porque hoje, enquanto a gente está do lado de cá da eternidade, até que Apocalipse 18 se cumpra... O que é o Apocalipse 18? Apocalipse 18 é justamente quando Deus fala assim, caiu a Babilônia, a confusão religiosa. Até que isso aconteça, muitas pessoas vão estar sinceramente equivocadas. E eu não posso julgar. Se você falar, Rodrigo, de todas, qual que você tem certeza? É adventista, por isso que eu estou nela. Claro. Eu não estou brincando. Mas é aquilo que eu te falei dos modelos. Você pode ter uma visão de modelo de cosmos diferente do Haim, mas você nunca vai falar que você é um cientista e ele não é. Eu tenho uma visão teológica diferente da Igreja Católica, mas quem sou eu para falar que aquela irmã de caridade que está lá rezando para Maria, eu sou de Deus, ela não é. Eu estou mais sincero com Jesus guardando o sábado do que ela com Maria rezando a Ave Maria. Você entendeu? Ah, mas ela está errada. Tá, gente, mas por favor, deixa Deus ser Deus, não compete a mim fazer isso. Jesus quebrou muito isso aí, porque Jesus elogiou a fé de uma mulher pagã, que era o oposto do que ele ensinava. Quando ele vai lá para o lado de Cesareia de Filipe, depois ele vai para Tiro e Sidom, ele cura a filha de uma mulher pagã. Essa mulher fazia tudo de errado. Adorava ídolos, ela não adorava o Deus de Israel. Jesus falou, em Israel não encontrei fé dessa mulher. Então, sabe, hoje ele falaria assim, de repente ele vai encontrar um budista e vai falar assim, eu não achei na igreja cristã a fé que eu vi nesse budista. E muitos cristãos vão ficar de orelha em pé, como os judeus também ficaram de orelha em pé quando ele elogiou a fé de uma pagã e falou assim, essa mulher tem uma fé que eu não encontrei em Israel. E Jesus não concordava com ela estava errada, mas ele admirou a fé dela. Entendi. Tem um cara que falando toda hora, converta o Serjão. Aí que está o ponto, não é meu papel isso, é o Espírito Santo. Na verdade, eu posso testemunhar para o Serjão e pedir a Deus para que, se o Serjão tiver argumentos para ser ateu, que o Rodrigo não seja um reforço desses argumentos. Ah, não. Isso aí Mas você entendeu? Mas você entendeu o ponto? Claro. Porque às vezes a postura do religioso reforça o ateu. E pedir que o Espírito Santo trabalhe. Eu oro pelo Sérgio, vocês acham que não? E ele sabe disso, eu não estou sendo hipócrita. Para que o Espírito Santo consiga fazer aquilo que eu não consigo. Só isso. Muita gente que vem me cumprimentar fala assim, cara, estou te cumprimentando aqui para agradecer, porque tudo que você fala fez me mostrar que Deus realmente existe. E eu quero falar aqui que Sérgio. Temos uma presença ilustre aqui no chat, que é minha mãe. Nossa, eu quero mandar um abraço. Eu já mandei um abraço para ela uma vez num podcast que a gente fez junto. Minha mãe chama Marizilda Sacana, ela tá aqui, ó. Não, deixa eu falar, dona Marizilda. Minha mãe, eu vou te contar. Olha. Ela acredita mesmo. E vou te falar, você tem um filho de ouro, eu não estou rasgando confete aqui, porque eu já conheci, e nas suas orações continua rezando por seu filho. Ela reza, viu? Que ele ama Jesus, ele só não sabe isso ainda. Olha, é o crente falando, tá vendo? Eu falei que a gente é chato, né? E ela escreveu aqui, ó, eu também conheci uma senhora analfabeta que lia a Bíblia. Eu sou testemunha disso. Tá vendo? Se você não acreditar em mim, acredite na sua mãe. Na mãe tem que acreditar, né? Na mãe, exatamente. Não põe a mãe no meio, não, que o bicho pega. Um abraço pra senhora, viu? Não, muito bom. Mãe, um beijão aí. Tamo junto, hein? Só duas coisinhas antes da gente acabar. O que você acha da série The Chosen? Tem muita gente perguntando aqui. Galera, eu gosto muito. O problema é o seguinte, tem uma coisa chamada licença poética. A licença poética obriga que você cometa alguns anacronismos. O que são anacronismos? Anacronismo é pegar uma realidade de hoje e transportar para o passado. Por exemplo, no Ciência Sem Fim, você vai ver que tem um momento que eu explico com o Sérgio como é que se escrevia uma carta na época de Paulo, ou um livro. Não tem nada a ver com sentar numa escrivaninha e escrever uma carta. Então, se eu hoje fizer uma imagem de Paulo sentando com uma caneta e escrevendo assim, eu estou criando um anacronismo, tá certo? Só que, às vezes, você precisa daquele anacronismo para o pessoal entender a história, para ficar claro que ele está escrevendo uma carta, compreende? E a série The Chosen, então, tem alguns anacronismos que é típico de qualquer peça literária. É compreensível. É como o quadro do Museu do Ipiranga, que mostra Dom Pedro proclamando lá com roupa de gala, tudo não foi daquele jeito, mas às vezes dá uma embelezada. Eu acho que eles têm algumas tiradas assim, históricas muito interessantes de alguma brecha que a Bíblia dá. Por exemplo, Jesus chegando na cidade dos samaritanos. A gente sabe que eles odiavam. A Bíblia só fala, que é o negócio dos versículos. Jesus passou 5 dias ali, tá.
o The Chosen Pega imagina esses 5 como é que dias, seriam como os que 5 foi? dias, as caras e bocas dos discípulos com medo de ser atacado ali, tudo é possível. A Bíblia não fala, mas é possível. Então, eu recomendo a série The Chosen, acho muito boa. Só dou um conselho para você, que isso aqui é muito sério. Não troque a arte pela Bíblia. Porque isso aconteceu, por exemplo, com a série de novelas da Record, quando eu ajudei. Quando a gente começou com a série das novelas, a ideia era que as pessoas fossem estimuladas pela novela a ler a Bíblia. Só que fizeram Mas o estava o contrário. contrário. Muita gente agora não lia a Bíblia, Achava que a assistia série era a um novela. resumo. A Exatamente. novela era um resumo. E até personagens que não estão na Bíblia, mas estão na novela, o pessoal achava que estava na Bíblia. Então, cuidado também que o The Chosen não seja um substituto para a Bíblia, tá bom? Quem é intelectual sabe o que eu estou falando. Há pessoas que não leem o livro, vão assistir um filme depois e acham que... Não é por aí, tá bom? Então, cuidado com a licença poética. Então, assista a série, curta, mas assim, não deixe que a série substitua o seu estudo da Bíblia.